No Tibete, nunca se anda a trote. Os pôneis são pequenos e os cavaleiros parecem ridículos num pônei a trote. A maioria das vezes, um furta-passo suave é suficientemente rápido para as necessidades, reservando-se a galope para exercícios. O Tibete é uma teocracia. Nenhum interesse tínhamos pelo chamado progresso do mundo exterior. Nunca desejamos outra coisa senão ser deixados em paz para poder meditar e subjugar os impulsos da carne. Os nossos sábios sabiam que há muito que o Ocidente cobiçava as nossas riquezas e sabiam também que logo que os estrangeiros chegassem a paz desapareceria. Agora que os comunistas entraram no Tibete, provou-se que tinham razão. A minha casa era em Lhasa, no bairro rico de Lingkhor, na estrada de contorno que rodeia Lhasa à sombra do pico. Há 3 estradas circulares, e a mais afastada, Lingkhor, é muito usada pelos peregrinos. Quando nasci, a nossa casa, como todas as de Lhasa, só tinha 2 andares no lado que dava para a estrada. Ninguém pode olhar de cima para o Dalai Lama, por isso o limite são 2 andares. Com essa proibição, na realidade, só tem significado durante a procissão que realiza uma vez por ano. Muitas casas têm nos telhados planos, durante 11 meses do ano, uma estrutura de madeira fácil de desmontar. A nossa casa era de pedra e fora construída havia muitíssimos anos. Tinha a forma de um quadro, com um grande pátio inferior. Os animais domésticos viviam no térreo e nós no primeiro andar. Tínhamos a boa fortuna de possuir um lance de degraus de pedra. A maioria das casas no Tibete não tinha mais que uma escada de pedra, e nas casas dos camponeses havia só um pedaço de pau entalhado por onde se subia, correndo sérios riscos de esfolar as canelas. Com o uso, esses paus entalhados tornavam-se muito escorregadios. As mãos besuntadas de manteiga de iaque engorduravam-nos e o camponês que se distraísse fazia uma descida rápida demais até o chão. Em 1910, durante a invasão chinesa, a nossa casa fora particularmente destruída e a parte interior do edifício tinha sido demolida. O meu pai fê-la reconstruir com 4 andares. Essa parte não dava para a estrada, e assim não olharíamos por cima da cabeça do Dalai Lama quando passasse em procissão. Por isso não houve protestos. O portão que dava acesso ao nosso pátio interior era pesado, negro e muito velho. Os invasores chineses, por não terem sido capazes de lhe forçar as vigas de madeira sólida, tinham demolido a parede. Bem por cima desse portão ficava o escritório do administrador. Dali ele podia ver toda a gente que entrava e saía. Era ele quem contratava e despedia o pessoal a quem providenciava para que os serviços domésticos corressem eficazmente. Ali, à sua janela, enquanto as trombetas da tarde soavam nos conventos, vinham os mendigos de Lhasa receber uma refeição que os sustentasse durante a noite. Todos os principais nobres proviam as necessidades dos pobres dos seus respectivos bairros. Por vezes, apareciam condenados presos por correntes, porque no Tibete há poucas prisões e os condenados vagueiam pelas ruas mendigando seu sustento. No Tibete, os condenados não são desprezados, nem considerados párias. Todos nós sabemos que muitos de nós seríamos condenados se as nossas faltas fossem descobertas, e por isso os que são atingidos por esse infortúnio são tratados com compaixão. Em quartos à direita do gabinete do administrador viviam 2 monges. As suas funções eram as de capelães domésticos e a sua missão era rezar diariamente pedindo a proteção divina para as nossas atividades. Os nobres de menor linhagem tinham um capelão só, mas a nossa posição obrigava a 2. Antes de qualquer acontecimento de importância, esses sacerdotes eram consultados e pedia-se-lhes que dedicassem preces aos deuses para obter o seu favor. De 3 em 3 anos, os monges voltavam para os seus lamastérios e eram substituídos por outros. Em cada lado da nossa casa havia uma capela. As lamparinas de manteiga mantinham-se permanentemente acesas em frente dos altares de madeira esculpida. As 7 pias de água benta eram limpas e renovadas várias vezes por dia. Tinham de estar limpas porque os deuses poderiam querer beber delas. Os monges eram bem alimentados e comiam à mesa com a família para que pudessem rezar eficientemente e dizer aos deuses que a nossa comida era boa. À esquerda do gabinete do administrador vivia o especialista em leis,
cuja tarefa consistia em assegurar que os negócios da família fossem conduzidos de maneira correta e dentro da lei. Os tibetanos são muito cumpridores das leis e meu pai tinha de dar um exemplo impecável nesse particular. Nós, as crianças, meu irmão Paljor, minha irmã Yasodhara e eu vivíamos na nova ala, do lado do pátio mais afastado da estrada. À nossa esquerda ficava a capela, à direita a sala de estudo onde praticavam também os filhos dos criados. As nossas lições eram longas e variadas. Paljor não habitou por muito tempo seu corpo. Era fraco e incapaz de suportar a vida dura a que éramos submetidos. Antes de completar 7 anos, deixou-nos e voltou para o país dos muitos templos. Yasu tinha 6 anos e eu tinha 4 quando ele morreu. Lembro-me de quando o vieram buscar. Estava estendido e parecia uma casca vazia, e os homens da morte o levaram para o esquartejar e dá-lo de pasto aos abutres de acordo com o costume. Passei a ser o herdeiro da família e o meu treino foi intensificado. Tinha 4 anos e era um cavaleiro, menos que medíocre. Meu pai era um homem rigoroso e um príncipe da igreja, e nessa qualidade tinha de certificar-se de que o seu filho adquiria disciplina severa e podia servir de exemplo aos outros, como modelo de criança bem educada. No meu país, quanto mais elevada é a classe a que um menino pertence, mais rigorosa é a sua preparação. Alguns nobres começavam a pensar que os meninos deviam ter uma vida menos severa, mas meu pai não era dessa opinião. A sua atitude resumia-se nisso. O menino pobre não pode esperar qualquer conforto mais tarde, por isso devia-se ter bondade com ele e consideração enquanto era novo. Mas o menino das classes abastadas teria toda espécie de conforto e riqueza quando crescesse, e por isso devia ser tratado com aspereza durante a infância e a adolescência para que adquirisse experiência das agruras da vida e tivesse respeito e consideração pelos outros. Essa era também a atitude oficial do país. Sob esse sistema, os meninos fracos não resistiam, mas os que sobreviviam estavam preparados para todas as eventualidades. Tizu vivia num quarto do andar térreo perto do portão principal. Na sua qualidade de monge polícia, convivera durante muitos anos com gente de todas as espécies e era-lhe difícil suportar a sua vida de recluso. Longe de tudo isso, vivia perto das cachoeiras onde meu pai guardava os 20 cavalos, os pôneis e os animais de trabalho. Os empregados das cachoeiras tinham um ódio mortal de Tizu, porque ele era implicante e gostava de interferir nos seus trabalhos. Quando meu pai saía a cavalo, tinha de levar uma escolta de 6 homens armados. Esses homens usavam uniforme e Tizu andava sempre a observá-los para se certificar de que todo o equipamento estava em perfeita ordem. Por motivo que desconheço, esses 6 homens costumavam levar os cavalos até junto da parede e depois, quando meu pai aparecia, já montado, atiravam-se para a frente a galope ao encontro dele. Uma vez, descobri que, debruçando-me de uma das janelas da despensa, podia tocar num dos cavaleiros. Um dia, nada tendo o que fazer, passei cuidadosamente uma corda pelo forte cinturão de couro enquanto ele ajeitava o uniforme. Fiz um laço com as 2 extremidades da corda e passei por um gancho que havia dentro da janela. No meio da atividade que havia no pátio, ninguém reparou em mim. Meu pai apareceu e os cavaleiros galoparam ao seu encontro. Eram 5. O 6º tinha sido puxado do cavalo e começou a berrar, dizendo que os demônios o estavam agarrando. O cinturão se quebrou com o peso e, na confusão que se estabeleceu, consegui puxar a corda e desaparecer sem ser visto. Mais tarde, me diverti muito quando lhe dizia: quer dizer, Netuk, que você também não se aguenta num cavalo. Os nossos dias eram duros. Estávamos de pé 18 horas por dia. Os tibetanos supõem que não é bom dormir quando há luz do dia, porque os demônios do dia podem vir levar a pessoa adormecida. Até os bebês são mantidos acordados para não serem levados pelos demônios. Mesmo os que estão doentes têm de permanecer acordados. E para isso chama-se um monge. Ninguém é poupado. Até os moribundos têm de ser conservados conscientes, tanto quanto possível, para que saibam qual é a estrada a seguir através das regiões fronteiriças do outro mundo. Na escola, aprendíamos línguas, tibetano e chinês. Os tibetanos tinham 2 formas diferentes, a comum e a honorífica. A comum
usava-se quando se fala com os criados ou pessoas de condição social inferior à própria. A honorífica quando se trata com pessoas da mesma classe ou da classe superior. Quando falamos com o cavalo de uma pessoa de classe social elevada, temos de utilizar o estilo honorífico. O nosso aristocrático gato, se atravessasse o pátio, pé ante pé, entregue aos seus assuntos privativos, seria interrompido por um criado nos seguintes termos: dignar-se-á, ó ilustre senhor gato, a interromper o seu passeio e beber este humilde pires de leite? Mas, indiferente aos termos em que se lhe dirigiam, o ilustre senhor gato nunca atendia a petição a não ser que tivesse vontade. A nossa sala de estudos era bastante grande, tinha sido em tempos usada para a refeitório de monges que nos visitavam, mas desde que as obras tinham acabado, aquela sala fora destinada à sala de aula para todas as crianças da propriedade. Éramos ao todo uns 70. Sentávamos no chão de pernas cruzadas em frente a uma mesa, ou melhor, a uma bancada baixa que tinha cerca de 40 centímetros de altura. Sentávamos-nos de costas para o mestre para não sabermos quando ele estava olhando para nós. Assim tínhamos de estar sempre trabalhando. O papel no Tibete é feito à mão e por isso é caríssimo, caro demais para ser utilizado por crianças. Devido a esse fato, só usávamos lâminas finas de ardósia de cerca de 30 centímetros por 35 centímetros. Os lápis eram uma espécie de giz duro que se encontrava nas montanhas de Tsulá, num ponto que fica a uns 3.500 metros acima do nível do mar. Eu procurava sempre pedaços de giz de tom avermelhado, mas minha irmã Yasu tinha grande preferência pelos tons de violeta pálido. Era possível obter uma grande quantidade de tons: vermelho, amarelo, azul e verde. Algumas cores, segundo eu creio, eram devidas à presença de diversos minérios. Fosse qual fosse a razão, gostávamos do nosso giz colorido. A aritmética aborrecia-me mortalmente. Se 783 monges comiam diariamente 52 tigelas de tsampa, e cada tigela continha 5/8 de uma pinta, qual devia ser a capacidade da vasilha para conservar a quantidade necessária para uma semana? A minha irmã Yasu podia resolver esses problemas com a maior facilidade. Eu não era tão esperto. Na talha da madeira é que ninguém me levava a melhor. Era um trabalho de que eu gostava e em que era bastante hábil. A impressão no Tibete é toda feita com blocos de madeira talhados, e por isso a arte de entalhar é considerada uma técnica valiosa. Mas as crianças não podiam ter madeira para estragar. A madeira é muito cara, porque tem que ser transportada lá da Índia. A madeira do Tibete é duro demais e o veio não é apropriado para trabalho de talha. Usávamos para talhar uma rocha macia, quase uma espécie de greda, que se podia cortar facilmente com uma faca bem afiada. Às vezes, usávamos queijo rançoso de iaque. Uma das lições diárias que nunca se dispensavam era a recitação das leis. Tínhamos de as recitar logo que entrávamos na aula e outra vez antes de sairmos. As leis eram as seguintes: paga o bem com o bem, não brigue com gente pacífica, leia as escrituras e compreenda-as, ajude os teus semelhantes, a lei é dura com os ricos para lhes ensinar compreensão e equidade, a lei é suave para com os pobres para lhes mostrar compaixão, paga as tuas dívidas com pontualidade. Para que houvesse possibilidade de as esquecer, essas leis estavam gravadas em placas fixas nas 4 paredes da classe. A vida, porém, não era só estudo e canseiras. Brincávamos quase tanto quanto estudávamos. Todos os nossos jogos tendiam a enrijar-nos e a preparar-nos para sobreviver à dureza do clima tibetano, com as suas temperaturas rigorosas. Ao meio-dia, no verão, a temperatura chega a ser de 30 graus, mas nesse mesmo dia, ao anoitecer, pode chegar a 40 graus abaixo de zero no inverno e às vezes muito mais baixa. Aprendíamos a disparar com arcos e flechas, o que, além de ser imensamente divertido, contribuía para nos desenvolver os músculos. Usávamos arcos feitos de teixo, importado da Índia, e às vezes fazíamos bestas com madeira local. Como éramos budistas, nunca disparávamos sobre alvos vivos. Criados escondidos faziam os alvos subir ou descer por meio de longas cordas. Nós nunca sabíamos que direção os alvos se moviam.